vida que a gente tem que tomar. E muitas vezes nela é a nossa cruz. E seguir a cruz, o significado de seguir a cruz é bem diferente de seguir o coração. Isso na minha última pregação ali na minha casa, aqui na igreja, que aí eu preguei em cima desse texto só. Infelizmente, muitas vezes a pessoa acha que está seguindo Jesus, mas está seguindo o próprio coração. E a própria palavra fala que o coração é enganoso. Então, se nós pegarmos esse pequeno versículo, a gente pode extrair que seguir a cruz é negar o eu, porque o coração quer fazer algo que eu quero. Só que seguir a cruz é fazer o que Cristo quer. Amém? Amém. Só que às vezes pode ser um pouco dolorosa. E hoje eu vou dar um pouquinho do meu testemunho. E depois sim eu vou finalizar com a palavra, porque eu não gosto de ficar falando de mim, porque quem tem que ser exaltado é Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, para quem não me conhece, sou Rafael Vieira. Eu não nasci em um lar cristão. Minha mãe era de outras religiões, aí depois encontrou de matriz africana, e aí eu fui para a matriz africana, fiquei até os 12 anos mais ou menos. E aí minha mãe, através de uma pessoa que ficava falando para ela, pregando o Jesus, ela falava que ia amarrar o Jesus com a pombagira dela. Ela disse que não queria saber desse Jesus, só que a pessoa ficava insistindo, falando: esse Jesus vou te levar no culto, através de uma pessoa no serviço dela que ficava insistindo nesse Jesus. Minha mãe realmente foi ver quem era esse Jesus. Glória a Deus. E através dela toda a família. Glória a Deus. Então eu estava já com meus 12 anos, minha mãe decidiu se batizar. Ela ainda ia na igreja, mas não estava frequente. E ela tomou a decisão de se batizar. De morrer para o mundo, morrer para o velho eu dela, né, e se batizar. Aleluia. E no dia que ela chegou do batismo, eu disse: ela pode me convidar para qualquer coisa na vida. Para bater cabeça no candomblé, para fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas não me convida para ir na igreja. Imagina uma mãe chegar no dia do batismo falando: filho, hoje eu fiz uma coisa importante para mim, creio que você para minha família. E meu pai também era meu durão, mas ele respeitava e deixava ela fazer o que ela queria. Só meu pai também não queria ir. E eu simplesmente falava: me convido para qualquer coisa, né? Só não me convido para ir para essa igreja. E aí, claro, ela ficou chateada e foi seguindo. E aí ela ia para culto, voltava, ela foi para o culto, aí ficava com a minha irmã, ela levava minha irmã era pequenininha. E foi um ano mais ou menos se passando. Ela falou: eu acho que tu ia gostar lá da igreja. Aí nós estávamos meio normal, já estava conhecendo alguns irmãos. Só que aí meu pai conhecia alguns irmãos, olhava: aquele lá virou crente. Eu não acredito que aquele cara virou crente. Aquele cara eu conhecia dos bailes, andava com 2 revólveres, fazia isso e aquilo outro. Não acredito que ele mudou. Só de vista, porque aí pegava a minha mãe no horário de final do culto, nós íamos, aí conhecia alguns outros. Não acredito que aquele cara está condenando. Não, aquele cara é um baita de um pilantra, né? Não sei o que. E falava. E só, não, calma, eu estou fazendo aqui mais ou menos que nem Paulo. Paulo é para depois pregar as boas obras. Calma. Então por isso que eu preste atenção para poder entender tudo, né? Então eu estou falando desde o início. E até então, um dia, do nada, eu senti de ir na igreja com a minha mãe. Numa terça-feira, num culto de libertação. Lá na época em Poço de Pé. E aí eu cheguei, aí nós sentamos, acho que na segunda ou terceira fileira. E aí eu saí do culto, falei nada para minha mãe. Mas na minha mente, eu não entendi o porquê. Mas eu fiquei, digamos, encantado com o que o pregador falava. E eu pensei: era isso que eu queria fazer. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica, era isso que eu queria para mim. Mas não falei nada para minha mãe. Aí no próximo culto, ela estava se arrumando para ir. Eu não parei que vou contigo. E aí dali em diante, nunca mais saí da igreja. Glória a Deus.
fui frequentando a igreja, aí foi onde eu fui conhecendo os irmãos, meu pai falava, aquele cara tinha revólver, aquele cara era pilantra. Era o velho cara que ele Amém, conhecia. glória a Deus. Porque a nova pessoa já não praticava aquelas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Tinha um caráter mudado, tinha um coração renovado. Já não praticava as velhas obras. Porque aquela velha pessoa que ele conhecia morreu. Passou-se o tempo. E tudo isso daí, na verdade, eu não estava na cadeira de honra. Eu não fiquei, não era paraplégico, não nasci paraplégico. E eu acabei conhecendo a parte do louvor, acabei conhecendo a parte da igreja, da introdução da igreja, arrumar cadeira. E aí eu fui me enturmando cada vez mais, entendendo do Evangelho, conhecendo a Cristo e comecei a trabalhar na obra. Comecei a fazer aula de bateria, pagava para fazer aula de bateria, fui indo, fui me dedicando ao instrumento, me dedicando aos outros instrumentos. Aí eu queria ter uma bateria e meu pai foi lá e me deu um violão. Porque a bateria era muito barulhenta para ter na minha casa. Aí eu aprendi a tocar violão. Aí eu comecei a falar, agora eu sei violão e bateria, assim, ele foi lá e me deu uma guitarra. Aí eu aprendi a tocar guitarra, foi lá e me deu um baixo, aprendi a tocar baixo, foi lá e me deu teclado. Ele me deu todos os instrumentos, menos a bateria. Aí ele falou, não tem como. Aí o que aconteceu? Eu já estava com o pessoal da igreja, então eu conseguia ter acesso à bateria, ter aula de bateria. Só eu não participava do louvor ainda, né? E eu já começava a mexer no som da igreja. Isso aí eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. Mexia no som, arrumava os cabos, e aí eu já fazia aula de bateria, então eu estava sempre preparado para tocar bateria. Um dia que tivesse a vaga, tipo, eles me aqui. Aí eu botava uma mesa de jogador na minha perna, botava uma baqueta em cada lado, botava a de brilho, ninguém via. Porque os bateristas eles vinham, tocavam, mas levavam o baquetinho para casa, levavam seus pertences e levavam para casa. E vai que um deles não veio, precisa de um baterista, eu vou dizer, mas não tem baqueta, não, peraí que eu acho que eu tenho aqui. Eu já ia preparado já. E foi um dia, o cara trabalhava na antiga, que é a TKI hoje, a Tinsecram, era a Sur na época, acho que era o nome. E aí ele faltou, porque teve que fazer um horário de servão e ia ficar sem bateria. E eu tava lá já desde as 7 horas da manhã, preparando a igreja porque era às 8, arrumando cadeira, ligando o ventilador, o som. Como eu só estudava e trabalhava um turno de tarde que eu chegava cedo, aí tipo, a igreja era às 8, eu já ia tomar banho 5h30, já ia pra igreja e ficava na igreja, já arrumando as coisas. E aí o cara do Ministério falou assim, vai faltar o nosso baterista hoje, cara, e eu sei que tá fazendo algo que não quer, de repente nos ajudar, faz um testezinho agora antes de todo mundo, só pra nós ver como é que tá tocando. Fiz um testezinho ali, comecei a tocar, cara, não, segue assim um básico e toca com nós hoje. Aí foi numa sexta-feira. E aí ele toquei ele full pra faceira e eu tava com a minha plaqueta já, né? Preparado. Amém. Toquei aquele culto. E aí fui indo, aí claro, depois o cara voltou na outra sexta, estava na escala. Depois ele voltou de novo. E aí eu já estava preparado para ele me chamar, veio, hoje é contigo. Aí fui. E aí foi indo, daqui a pouco o irmão esse que estava voltando, mudou o turno dele, não sei o que aconteceu, ele não conseguia mais cumprir a escala. E aí eu virei o baterista fixo na sexta-feira. Aí na época tinha culto terça na colina, sexta na colina e domingo na colina. E aí na Santa Ida tinha culto quarta, sexta de tarde e sábado de noite. E aí eu fiquei, mexia no som e baterista oficial na sexta de tarde. Na sexta de noite ali na colina. E aí eu mexia no som Santa Ida, aí um outro baterista faltou no outro dia. Acabei tocando. Afinal de contas, se eu for contar, eu basicamente comecei a tocar de terça, quarta, quinta, sexta, todos os cultos. Para quem não queria nem botar os pés na igreja, eu mais parava dentro da igreja do que fora. Glória a Deus, aleluia. E foi indo, e ali eu fui conhecendo o Evangelho, fui ouvindo a palavra, fui ouvindo testemunhos, pregações, louvores, ministrações, e foi passando. Meu pai se converteu, morreu o velho homem, nasceu o novo homem para Cristo. Minha irmã, minha família toda, levamos a irmã da minha mãe, começamos a levar a minha avó, que ela era de Candomblé, eu acho que mais de 30, quase, mais de 40 anos de Candomblé. Meu avô, que morava, que
que era padrasto do meu pai, que não era de sangue, né? Mas eu tinha ele como meu avô, como desde o nascimento também, se converteu ao evangelho. Foi para a escola aprender a ler para poder ler a Bíblia. E aí foi indo, eu vendo a transformação da minha família, vendo tudo que estava acontecendo, Deus nos abençoando, Deus sempre conosco, né? E foi passando anos. Então eu já era um jovem ativo na igreja, trabalhava na obra, ajudava os irmãos, ajudava tudo que podia, entendeu? Eu e a minha família. E os anos foram se passando. 2004, 2003 foi quando começou a conversar na nossa família. E foi passando um ano, nós trabalhando, indo. E aí começamos a fazer, tinha cruzadas do Isaías na época. E foi indo, nós fizemos um monte de coisa no ministério. Aí passou de um tempo, infelizmente, passou a sair daí do Depois de Fé, montou uma outra igreja, nós estávamos juntos. Aconteceu do pastor fazer algumas coisas erradas e infelizmente o homem ele caído. É verdade. Acaba caindo. Infelizmente acabou o ministério. Um monte de gente se dividiu para várias igrejas, né? Foi passando anos. Só que eu já estava na igreja fazia bastante tempo. Só que o que chegou ao fato de mudar para mim estar numa cadeira de rodas hoje foi em 2015, em agosto de 2015. Eu tinha saído do meu serviço, eu vendia peça para caminhão na Autopeças Maçônicas lá perto da BR. Cheguei em casa, estava arrumando meu carro. Eu morava nos fundos da casa do meu pai e da minha mãe. Estava arrumando meu carro, era uma quinta-feira, se eu não me engano, umas 8h30, 9 horas da noite. E aí foi quando eu estava arrumando meu carro, de repente, assim, era a casa assim, tinha os fundos, né? A garagem. E o carro bem assim, como se estivesse na calçada. Arrumando e nós na esquina da nossa casa, nós vimos, começou a subir uma garota. Nós ouvimos de longe, nós vimos uns gritos e um carro no lado. Aí nós vimos que ela corria, o carro andava rápido, aí o carro parava, ela parava, daí a pouco ela corria, daí a pouco ela parava, o carro ia. E começou a subir a rua e nós começamos a olhar que dava movimento. Nós não entendíamos o que estava acontecendo. Quando estava chegando bem perto da nossa casa ali, nós vimos ela, uns prantos, chorando. E ela não quer, não sei o que, e o cara andava com o carro, abria a porta, descia, ela corria, ele andava no carro, andava no carro. E nós, ô moço, o que está acontecendo? Ele quer que eu entre nesse carro, ela começou a falar para nós. Estava eu e meu pai na frente de casa, estava arrumando meu carro, ela falou, ele quer que a gente entre nesse carro. Ele quer que eu entre nesse carro. Só que eu não conheço ele, não sei quem ele é. Você vai me levar para casa, mas não quero. Ele, não, eu vou levar ela para casa, vi que estava meio alterada, eu vou levar ela para casa, eu vou dar carona para ela. E nós olhando aquilo dali, nós tentando entender o que ele está, mas o senhor é parente dela, o que aconteceu? Ah, não, eu não conheço ele, eu não quero ir com ele. E ela nos prantos, chorando em pânico, no outro lado da rua, nós estava até longe dela. E nós, cara, ofereceu carona, porque quis dar carona para a moça recusou, meu, esquece, vai, procura outra pessoa, vai para outro lugar. E aí o cara, não, eu vou levar para casa, eu vou fazer acontecer, vou levar para casa, que conheço o pai dela, não posso ficar essa hora na rua. Não, nós vamos, vai, pode ir embora. Ela não vai ir contigo. Aí nós falamos, moço, tu não sai daí, tu não vai entrar no carro com ele e ele vai embora agora. Depois tu vai para tua casa. E o cara, não, vocês vão ver, não sei o que, o cara saiu com um carro bravo, e ela no outro lado da rua chorando, gritando, e nós, só homens ali, né? E a minha mãe, bem na hora, estava subindo a rua também, ela estava vindo da academia. E aí eu explicamos pra minha mãe o que aconteceu, falou, mamãe, vai lá e fala com ela no outro lado da rua, imagina. Aí tá num pânico, né? E a mãe foi ali e perguntou pra ela como é que tá bom, quer uma arma? Eu quero, onde é que tu mora? Ah, eu moro mais umas 2 quadras mais adiante. Elas vão pra amanhã, vamos ficar aqui na esquina, tu vai com ela, acompanhando, vão ficar cuidando pra tu levar ela dentro do pátio, tudo, depois tu volta. E foi indo, ela acompanhou a moça até um tempo, ela entrou pra dentro do pátio, minha mãe voltou, retornou, nós, que loucura isso daí, né, aconteceu. Meu pai era motorista da Guaíba na época, né, da Expresso em Guaíba, ele trabalhava fazia linha ali de dentro da colina, no direto, né. E aí o pai falou, eu acho que eu conheço aquele cara, ele vem comigo às vezes, no final do horário, umas 7 horas, 7 e pouco. E aí o pai falou, mas o cara não estava legal. E aí nós entramos dentro do pátio, nós botamos os pés para dentro do pátio, e nós começamos a ouvir os caras, cadê você? Não sei o que, quero falar, quero resolver, não sei o que. E nós assim, o pai, o cara voltou de novo.
Aí o cara tava chegando perto do portão, eu ia sair, eu ia abrir o portão pra sair, pra falar com o cara. Eu falando, empurrou pra trás e disse, não, deixa que eu vou. Porque no mínimo ele vai querer ligar pra dizer que eu fiz alguma coisa com ele dentro do ônibus da Guaíba e eu vou me incomodar lá. E aí no que o pai abriu o portão, ele já disparou o revólver nele. Ele encostou o canto e disparou o revólver nele. Eu tava mais ou menos a essa distância da pilastra do meu pai, o pai caiu no chão. No que eu vi a cena, eu fui direto, fazer que assim pra pegar o revólver da mão. E ele já virou e já deu disparo. A bala entrou aqui. E eu caí na hora. No que eu caí, eu tentando me levantar e eu fazer que assim, não consegui. E eu me segurava e o cara voltando pra cima do pai. E a mãe veio pra frente e começou a ver que dali começou a gritar. E o cara pegou, começou a dar um disparo, pegou no carro e cochichou e pegou no braço da minha mãe. Minha mãe caiu e eu no chão tentando me levantar, não consegui, meu pai no chão. E o cara voltando de novo pra ir dar o revólver e a mãe começou a gritar, que ela tinha uma pitbull. Começou a gritar, pega, Pete, dá um jeito. E aí a cadela foi lá e grudou o braço do cara, o cara deu um disparo, entrou no carro, saiu e foi. E eu no chão ali, aí o cara foi embora, porque mas cadê o cara? Eu não entendendo porque ele não estava conseguindo mandar. E aí a mãe, não, tu não te mexe. Já tava um monte de sangue no chão. Meu pai não estava com sangue nenhum, ele estava com ferimento no abdômen e ele estava sentindo muita dor. Ele se sentou no cordão calçado. E aí eu ali, daqui a pouco começou a chegar os vizinhos, né? Eu tinha meu filho tinha feito recém um ano e pouco, eu tinha feito a festa dele, um ano e pouquinho. Foi em agosto, o aniversário de 15 anos da minha irmã era em novembro desse ano de 2015. Nós estava tudo programado, o aniversário dela em novembro, a viagem para a praia no final do ano. E nesse dia cotidiano de uma quinta-feira, que a gente chega da nossa rotina, acabou mudando isso daí. Eu estava ali, eu não entendia, minha boca parecia que estava enchendo d'água, era sangue já saindo. E chegou o vizinho meu e eu estava dando sono, eu senti sono na hora. Eu senti muita dor, assim, um frio, e senti sono. Eu falei, cara, eu preciso dormir, cara. Ele é meu não, fica comigo. Meu, deixa eu dar uma descansadinha pra ele. Só, fala assim, ó. Só diz pra minha esposa, meu filho, que eu amo eles, que eu amo todo mundo. E aí, tava apagando e a ambulância chegou. Meu pai entrou, chamaram 2 ambulâncias. Meu pai entrou numa, e aí chamaram a outra, o cara veio e me pegou e eu tava indo, meu pai já conseguiu vaga direta, ele nem chegou a parar no regional, né? Já conseguiu vaga direta no Hospital Cristo Redentor. E eu tava com uma vaga também no Cristo Redentor. Só que na hora que eu tava saindo da colina, deu uma parada cardíaca comigo e eles pararam no regional porque eles não tinham máquina. E aí do que parou no regional, eles foi, estabilizaram e eles não, vamos voltar pra ambulância. Me botaram pra ambulância. Estamos saindo, chegando perto do Nacional, de novo eles retornaram com a ambulância e voltaram para o regional. E aí eles falaram já para minha mãe, não vai para Porto. Ele não vai conseguir chegar até Porto. E não tinha ambulância naquela para dar o choque. A ambulância que já estava em outros resgate. E a que eu tinha não tinha coisa para ficar reanimando e nem não tinha como me manter para chegar na vaga de Porto Alegre. E aí foi indo e a minha mãe apavorada, com o braço sangrando, com a mão no braço, toalha enfaixada. Minha irmã sem entender nada, com 14 anos. Minha mãe, minha esposa com meu filho de 1 ano e pouco no colo, em casa, e aquela correria. E eu aqui no regional, e aí estabilizaram, e a única coisa que eu vi, eles falaram assim, agora dá para ir para Porto. Essa cena eu me lembro, assim, agora dá para Porto, vamos para Porto. E minha mãe botou a mão na porta da moto assim, eu vou junto. E eles, não, a senhora não pode ir, ele tem que ir sozinho. E ela, não, eu vou junto, não sei o quê. E eu fiz assim pra mãe, eu fiz assim pra assim, eu tô bem, fica aí, eu tô bem, eu vou ir. No que eu me deito, eu só me acordo assim, luz branca, com a minha esposa, minha mãe, médico na volta, outras camas no lado, numa UTI. E aí eu tenho só essa cena, é esse flash da ambulância falando pra mãe, tô bem, tirei o coisa de mãe, tô bem, tá tranquilo, já tô melhor. E a mãe deixou eles fechar a porta da ambulância e eu me acordo, eu tô no hospital. E aí eu vejo que eles estão assim. E a mãe, filho, como é que tá?
E eu falei, tá muito gelado. Parece que o ar-condicionado tá gelado e eu tava tapado assim com o cobertor. E aí eles assim na minha volta, tá, e o pai como é que tá? Ah, teu pai tá bem, tá? Eu falei, pô, teu pai tá bem. Tu sabe quando a pessoa tá mentindo pra ti? Ainda mais quando é parente, tu sabe quando a pessoa tá dizendo aqui. Eu pensei, não deve estar tão bem assim, mas ela falou mais nada de grave, então deve estar um pouco ruim, mas ela não quis dizer o quão grave, né? Já tá hoje, sabe que dia é hoje? Não, hoje é sexta-feira, né? Ontem era quinta, não. Hoje é terça-feira. Terça, tem 2 semanas em conduzido. A bala, aí eles me contaram, eles falaram, o que aconteceu contigo? A bala, ela entrou na região aqui, próxima aqui do pescoço, só que eles não sabem como a bala desceu. Ela desceu, só que normalmente o trajeto da bala era para ter ido reto, então pode ser pelo fato de ter movimentado, a bala ter entrado assim. No que a bala mexeu, ela bateu na minha coluna, na vértebra nível T3, que é peito. Só que ela não quebrou, não perfurou e não rasgou. Ela bateu na vértebra da coluna e ficou no lado. O calor dela calcificou a medula óssea. E aí eles explicaram. A bala ela passou, furou a pleura do teu pulmão esquerdo. E aí falaram, tu tá com dreno. E tu vai ver, tá com a mangueirinha. Aí quando eu botei que eu fui ver, eu tava com uma mangueira aqui com um dreno, tirando o sangue do pulmão. E falaram, ela perfurou agora, como tu tá acordado, a gente não conseguiu remover, porque tu tava em caso de um risco muito de morte. Tu é acima do peso, então era uma cirurgia assim que não era vantajoso, que não era que não tinha como fazer algo certinho, que a bala tinha se alojado no lado da coluna, com o calor dela, era uma cirurgia de muito risco. Então, daqui a pouco eles tinham medo de repente tentar só remover a bala, causar risco pior ainda. Então eles preferiram que eu ficasse em coma induzido, recuperasse bem ali as coisas da pleura do pulmão, tirasse do entubamento, voltasse para eles poderem entender o que aconteceu com o meu corpo, porque aí eu não podia fazer ressonância magnética por causa da bala, para ver se realmente valeria a pena o risco de correr, de tirar a bala ou não. E aí eles me explicaram tudo isso daí. E eu, tá, e a minha esposa, meu filho, meu pai, como é que estão? E aí, tá, só que a gente, não sei se, daqui a pouco tu não é, eles falaram assim, não sei se tá entendendo. Ela ter ficado no lado calcificado, provavelmente pode ser que não tenha algum movimento. Agora que tá acordado, nós vamos fazer uns testes. Aí eles tiraram o lençol, pegaram uma caneta, bic, a tampinha dela e começaram, tu sente? Sente. Aí uma enfermeira veio assim, agora nós vamos fazer assim, põe uma toalha no teu rosto, aí tu vai me dizer até onde tu sente. Começaram a mexer. Eu sinto. Aí daqui a pouco eles começaram assim, né? Tá, agora parou. Daqui a pouco, não, sinto de novo. Aí, agora parou. Aí eles vinham de novo. Agora eu sinto. Agora parou. Aí eu já vi que eles estavam. Aí tiraram a dentro do meu rosto e falaram, agora eu vou te mostrar onde é que nós estávamos tocando. Ele estava dizendo que não estava sentindo. Foi. E aí foi quando eu tomei ciência assim, a coisa foi feia. Porque até então eu achava que o meu corpo estava gelado. Achava que estava algo assim, mas eu não tinha pensado. Eu achei, talvez, pensar em movimentar alguma coisa. Então, pra mim, eu estava parado, deitado numa cama, tranquilo. E aí eles começaram a mexer e eu sentia algo no meu corpo, eu sentia uma sensação diferente. Só que eu achava que estava sentindo no meu corpo, mas não estava sentindo. Eles falaram, pelo nível, a lesão, nível T3, hoje tu está paraplégico. Pode voltar daqui a 4, 5 meses, tu voltar a ter os movimentos? Pode. Só que isso daí a gente não pode dar mais, que é uma coisa que a gente não tem que fazer. O teu corpo vai ter que, se ele for se curar, ele vai se curar sozinho. Infelizmente, tu vai virar paraplégico. E eu pensei, tá, beleza.
conheço pessoas paraplégicas, mas nunca conhecia como é que era ser um paraplégico. Eu sei, eu conheço pessoas que vivem, são de cadeira de roda, mas nunca tinha entendido esse mundo. E aí, só que eu tava, tá, beleza, eu quero ir pra casa, quero ver meu pai, quero... Eles, não, aí fiquei mais um tempo no hospital, aí estabilizaram, aí pra mim ter alta no hospital, tinha que sair com um colete da coluna, então foi mandado fazer um colete daqui até aqui, aí era preso para mim poder movimentar, como a bala tinha sido algo recente, menos de um mês, para não dar perigo de quebrar a coluna de vez e romper todas as medulas, né? Caso fosse voltar, né? E chegando em casa, aí teve toda a adaptação. Para mim poder sair do hospital, chegar em casa, teve uma média assim de umas 8, 9 pessoas envolvidas. Que eu, normalmente, eu tenho peito, cintura, não consigo botar o quadril pro lado, nem daqui a pouco ajeito o quadril ou dá peito. Então a única coisa que eu poderia ajudar é só com os braços. E eu tava já há um tempo acamado, não tinha força nenhuma mais. E com esse todo o peso, infelizmente, era pior ainda. Então já cheguei, tava um monte de gente em casa, todo mundo com paciência, aquilo outro. Aí meu pai tava no hospital, minha mãe já falou, ó, teu pai tava no hospital, ó, a bala pegou no pâncreas dele, só que ela acabou estilhaçando e pegando outras partes. Ele está tendo hemorragia interna, ele tá fazendo cirurgias, quase todo dia fazendo uma cirurgia, porque eles estancam o sangramento num lugar, aí eles olham, pegam o que está sangrando de outro, e aí ele começou a ficar, não lembro se é CTI, é uma outra área mais avançada que é só ele num quarto, é tudo higienizado, com coisa de plástico na volta, as pessoas para entrar tem que entrar com uma máscara, as coisas, porque aí o que aconteceu? Ele estava com a minha mãe falou, ele estava aberto daqui do peito, até o umbigo, assim, todo aberto o peito, e era uma fita, tipo uma fita do Lex, que eles não tinham como estar suturando mais, porque não ia aguentar. Então, toda vez que eles tinham que estar tirando a hemorragia, eles só levantavam aquela fita ali, prova para aquilo, fazia hemorragia, estancava, botava a fita de novo, uma fita nova. E a visita era restrita, era somente esposa e filhos, só. A minha irmã, não lembro se ela teve lá, ele estava em coma induzido, estava ali em coma, ele estava ali, mas ele não podia falar nada, então não se sabe bem se ele estava correspondendo, falando que ele estava em coma induzido, que é uma sedação muito forte que ele fica com tudo na boca. E aí minha mãe chegava lá, conversava com ele, ela conseguiu visitá-lo, e aí falava, eu consegui pedir para os caras lá e eles conseguiram que tu entrasse lá. O problema era por causa da cadeira de rodas, por causa das bactérias. Eu não tinha como botar, ó, que nem bota aqueles paninhos, aquelas coisinhas. Porque a cadeira de roda é onde eu vou andando, eu vou passando por tudo lugar. Se eu estou passando na rua, eu estou levando a bactéria para tudo que é lugar. Não tem como higienizar. Aí eles, conseguimos tudo, marcamos uma data, marcaram a data da ida lá para o hospital. E não me lembro, foi no meio de semana. E até ali eu tava tudo novo, tentando me conviver, tentando entender. Eu fiquei só na cama do meu quarto lá. Então eu só saía dali, às vezes um monte de vizinho, gente ia vir me ajudar para mim, botar numa cadeira para mim poder me colocar num banho lá para me tomar um banho. Depois voltava para a cama e fazia tudo ali, almoçava, necessidades, e infelizmente mudou tudo. E aí foi quando marcou a data da visita, estava tudo pronto, nós ia sair 10 horas da manhã, porque o horário era tipo meio-dia. Minha mãe está chegando de Porto Alegre, 10h30 da manhã. Já tinha ido cedo pra lá. E aí que ela chegou, eu já vejo a minha tia, irmã do meu pai, um monte de gente na minha casa. Ela entrou dentro do quarto, a minha esposa, a minha tia, e falou assim: filho, infelizmente teu pai partiu. Ele não aguentou. Era bem no dia que eu ia na visita, mas pra mim foi uma dor grande, né? Mais do que ficar paraplégico. O velho homem que eu conhecia, ele chegava até bater na minha mãe. O novo homem, ele dava rosas. E esse novo homem virou meu amigo. Que ele nasceu, ele morreu,
se batizou e nasceu novo. E aí eu perdi um amigo ali do pai. Para mim, naquele momento, foi a maior dor do que a cadeira de rodas. Amém? Fui lá, enterramos lá o meu pai, sabemos que enterramos um corpo, que o espírito dele não estava mais ali, está num lugar bem melhor do que eu aqui. Eu entendo que Deus é soberano em tudo. Só que como eu já tive conhecimento em várias igrejas, que nem a irmã falou, tá ministrando numa igreja, está tocando numa outra, está sempre ajudando. E todo mundo ficou sabendo, meu pai era bem conhecido na Guaíba também. Então um monte de gente ficou sabendo. E aí, o que mudou na nossa vida? Já estava mudando a nossa vida muito. Eu trabalhava, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Minha irmã tinha 14 anos, não trabalhava, minha esposa ela era do lar. Eu sempre fiz questão dela não trabalhar. Naquela época eu conseguia dar condições para que ela ficasse no lar, cuidando do nosso filho 1 ano e meio. Né? Quando ele estiver maior, aí sim, de repente vai, faz uma carreira, tudo. Mas por enquanto eu queria só que tu cuidasse do meu filho. Só que em agosto, setembro era aniversário da minha mãe, que foi bem quando meu pai faleceu. Naquela época ele tinha dado 25 anos de casado. Então, novembro tinha um aniversário de 15 anos da minha irmã, marcado, que tivemos que marcar tudo. Só que quem pagava as contas? A água, a luz, não estava nem aí que a gente estava na cadeira de rodas, que meu pai tinha falecido, que a minha mãe tinha fechado o salão. Então as 3 rendas que nós tínhamos em casa já não tinha mais. Quem pagava era Deus. Chegava um irmão, toma. Deus mandou abençoar. Chegava o irmão, saco de rancho, toma. Chegava um cara da espírita, toma. Usou até aqueles que não são os filhos dele. Aleluia. Chegava gente de outras religiões e ajudava nós. E Deus foi sempre suprindo. Nunca passamos uma necessidade assim, de nós não ter nada de fome. Mas Deus sempre foi suprindo com base. O necessário. Deus foi suprindo. Foi passando um tempo, 1 mês, 2 meses e meio. Era aquela rotina, estava se tornando cansativo, porque o Laguna que anda comigo sabe, eu não gosto de pedir ajuda. Ah, uma coisa que eu não gosto de pedir ajuda. Sabe que os homens aqui tem que esperar 4, 5 homens te ajudar para te levar para o banheiro sem roupa, para te poder tomar banho, para te voltar. Te digo, ali eu comecei a enfrentar uma das lutas que eu enfrento até hoje. Graças a Deus, com Cristo eu sou vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a falar assim, eu não quero mais nem tentar ir para a cadeira de rodas, eu vou ficar na cama, máximo me sentar, e fico só na cama, eu não vou sair de quarto mais. Quando estiver muito ruim, eu vou pro banho. E aí foi quando, numa noite, eu estava deitando para dormir, eu não conseguia mais respirar. Não conseguia mais respirar. Sentia uma falta de ar. E aí eu falei para minha mãe, para minha esposa, eu estou no hospital. E fomos no hospital. E no hospital cheguei lá já totalmente sem ar nenhum, botaram oxigênio, nada. E foi. E eles falaram, não, acho que ele está com bronquite, está com alguma coisa ou outra. Aí explicando todo o caso, que eu furei a presa do pulmão. Aí começaram a fazer exame, no hospital os caras acharam que era bronquite, pneumonia. Eu falei, não, tô trancado. Aí eles faziam bibliotec, meu coração disparava, eu quase morria. E aquilo lá, e nada se resolvia, nós orando, e eu baixei de novo no hospital, mudamos de hospital, chegando lá, os caras de novo tentando tratar pneumonia.
Aí foi que um dia eu baixou minha saturação de oxigênio mesmo, eles botaram uma máscara forte, aumentaram a pressão e não estava subindo a saturação de oxigênio no meu sangue. E subiram e botaram no máximo, e eles falaram para amanhã. Se baixar de novo, a gente não tem mais recurso. Vamos ter que entubar ele. E aí falaram, a gente tem que entender o que está acontecendo. Aí no que foi dito feito, baixou a saturação, tiveram que me entubar. Não conseguiram me entubar. Minha traqueia fechou, porque eu já tinha ficado em coma entubado um bom tempo. E machucou a minha traqueia. E eles tentaram com um tubo mais fino, e mesmo assim o tubo não entrava e machucava a traqueia. E aí foi quando de novo eles falaram para minha mãe e para minha esposa, ó, não sei se ele vai aguentar. Entra, se despede dele. A gente vai tentar fazer o buraco, que é a traqueostomia, e tentar entubar ele por ali, mas se tiver mais abaixo, não. E aí tem uma cicatriz que é daqui até aqui, que é bem no osso. Eles falaram assim, ó, cara, tu deu sorte, eles falaram. Quem sabe, quem sabe que não é sorte. Tu deu sorte. Que se ela fosse um pouco mais para baixo, não tinha mais o que fazer. Eles iam ter que tentar cortar a costela para tentar ter acesso, mas aí ia estar muito em cima dos pulmões. E aí conseguiram, fizeram acesso, fiquei ali, e aí eles descobriram que o pulmão que furou, ele criou um pus, alguma coisa, e como eu já não tinha o abdômen, eu nunca escarrei o catarro que criou. Aquilo lá secou e ficou pedrado em uma pedra. E aí eu estava usando só o outro pulmão, como eu não estava me movimentando, o outro pulmão ele foi diminuindo, e ele não estava mais dando conta. E aí foi quando nessa noite eu senti, eles falaram, cara, tu veio, se tu ficasse um pouco mais, tu ia simplesmente um dia dormir e não ia acordar mais. Não ia conseguir respirar. Aí fizeram cirurgia, limparam o pulmão, botaram o gás no outro, tudo. E deixaram para trás e falaram assim, agora vai ficar 45 dias. Depois tu volta, se melhorar, sair a inflamação da tua traqueia, encher a nova traca, tudo beleza. Se não, a gente vai ter que ir para a cirurgia de novo e nem mexer na tua traqueia. Aí fiquei 45 dias com aquele tubinho ali. E aí eu senti que estava dando algo diferente. Antigamente eu botava o dedo e eu tava assim, fogo, mas saía alguma coisa. Nas últimas vezes eu estava botando o dedo e eu tipo assim, eu parava de respirar e não conseguia falar nada. Aí eu senti, fechou. Fui no hospital, fiz o exame, fechou. Tive que ir de novo para cirurgia. Fiz a cirurgia, deu tudo bem, saí da cirurgia já falando já. E aí dali em diante eu falei para Deus, Deus, eu entendi que se eu quiser parar, então não tem, eu tenho que sair. Eu pensando que testemunho ia dar pro meu filho ficar na cama, parado. Mas depois ele vai para a aula e vai dizer, o que teu pai faz? Meu pai é motorista de tal coisa, meu pai trabalha em tal empresa, meu pai monta tal coisa, meu pai trabalha... E teu pai Daniel, o que ele faz? Meu pai fica lá em casa com nós, ele tem uma doença, ele ficou paraplégico. Ele tinha 1 ano e meio. Então, fiquei pensando, qual exemplo eu vou dar para ele seguir de homem na vida, né? Como desiste. Eu pedi, Senhor, se era a tua vontade, então me dá força, só isso. Só peço forças. Se essa cruz eu tenho que carregar, me dá força só. E eu falei, então eu volto e eu vou começar a me adaptar mesmo. Não vou ficar mais na cama, a cama é só para dormir. E aí comecei a voltar e comecei. De 5, 6 homens para me ajudar, para ir para a cadeira de roda, para ficar na cadeira de roda, para depois ir para o sofá. Aí foi diminuindo de 5, 6 para 2. De 2 foi diminuindo para um homem. De um homem só minha mãe ou só minha esposa me ajudava. Aí comecei a criar uma autonomia, me movimentar, e conseguir ir para a cadeira de roda, ficava na cadeira de roda, e foi indo. Fui me adaptando nessa nova vida. Tive que reaprender a fazer tudo. Tudo, a tomar banho, a fazer minhas necessidades, a entender o meu corpo. Tipo, se tu perguntar, Rafael, tu sente teu corpo? Não. E sim. Tipo, se tu chegar aqui e machucar o meu pé, eu não vou sentir a dor.
Mas vai passar uma meia hora, um tempo, eu vou sentir um incômodo, alguma coisa, e eu vou entender que está me incomodando algo. Só que se tu chegar e machucar minha perna vai se mexer sozinha. Ela tem, então eles falaram, tá, não é uma paralisia completa. Teu corpo ainda sente, se tu botar uma água gelada ele vai sentir, ele vai ter reflexo, tudo. Tu vai ter que começar a te entender algumas coisas. E aí fui indo, né? Conversando com alguns cadeirantes, e fui mudando e readaptando toda a minha vida. Só que nisso, quem lembra que eu tocava de terça, quarta, quinta, sexta? Bateria. Bateria precisa do quê? Precisava das pernas. E aí eu comecei a voltar, porque aí eu não conseguia ir na igreja, porque eu não conseguia entrar no carro. Como eu criei a autonomia de ir para a cadeira, consegui me locomover para o carro. Aí os irmãos me buscavam em casa, me levavam para o culto, aí saía do culto, voltava para casa. E assim foi indo. E aí eu falei, como não quer voltar a tocar a bateria? E eu, não tem como. Quem sabe eu posso estudar no baixo, alguma outra coisa assim, já fico perto da bateria, que era o que eu gostava de fazer. E aí comecei a tocar baixo, comecei a falar, quem sabe já não viu alguma coisa para tocar bateria? Vou começar a ver. Aí perguntei para os antigos pessoal que eu conheci, profissional da música, eu sou plateia assim, eu sei da tua história, meu. Será que tem como tocar bateria? Ele, cara, quem sabe toca percussão, teclado, outro instrumento. Liguei para outro profissional, o cara do ramo do Rio Grande do Sul, um dos mais respeitados, batera, gravou com todo mundo, o cara, quem sabe, é pior que eu não sei, mas tem todo outro instrumento, cara. Talvez, não, acho que não vai ter como. Procurei no YouTube, na internet, isso era 2016 eu estava procurando. Nada, não achei nada. Eu botei em inglês, cadeirante, traduzi para inglês cadeirante, drums, que é bateria em inglês, o char, que é bateria, né? No caso, é cadeirante em bateria. Eu botava assim, em tudo quanto é site, fórum, não achava nada de vídeo, foto para mim tentar entender. Isso que eu via de adaptação, o cara ou não tinha uma perna, ou não tinha uma outra perna, ou não tinha um braço. E aí eles adaptaram alguma coisa para fazer. E aí eu, olhando um videozinho dos caras na rua, tipo assim, no centro de Porto Alegre, tocando num balde no chão. Só com 2 baquetinhas nos baldes, fazendo um som muito triste. E eu fiquei olhando dali, será que eu não consigo só com os braços? Aí eu falei, deixa eu tentar. Aí eu fui lá para a igreja, comecei a mexer na bateria e tentar modificar ela. Eu tinha bastante experiência até a técnica, eu sabia que som eu tinha que tirar da bateria. Eu fechava os olhos e cantava. Eu, não tá legal. Aí eu treinava mais, mudava a bateria, treinava mais, mudava a bateria. Aí estou resumindo questão de dias, meses, até que eu consegui chegar assim, voltei a fazer o básico, de olho fechado. Aí eu chamava um amigo meu que tocava comigo, vira de costas, e eu tocava. Ele olhou assim, tu tá usando as pernas? Eu, não, cara. Ele, cara, mas o som é o mesmo. E eu, é o que tem. E aí eu comecei a fazer o básico. E aí fui indo, me profissionalizando, estudando, foi indo. Aí eu tava tocando num dia da Bíblia, um videozinho meu de 30 segundos no Facebook. Postaram no Facebook e pum. No domingo eu toquei no dia da Bíblia, meu celular era meia-noite, 1h, começa a tocar e pipipi, notificação e um monte de coisa, aquilo outro não entendendo nada, eu recém jantando. E aí eu olhei um cara, um batera, chamado Samukovic. Pra quem é músico, sabe, vai saber do que ele tocou. Ele tocou com Thales Roberto, Soares, todo mundo que tu conhece, que são no meio gospel mesmo, ele tocou com os caras. Ele me chamando, cara, mais de 50, 100 mil seguidores lá, me chamando, ele falou, cara, eu vi o teu vídeo, cara, não sei o que. E meu, que incrível, cara. Mas era um vídeo assim, a câmera aqui, eu lá longe, mal dava pra entender. É só Deus. E aí ele, cara, como é que tu faz pra tocar, meu? Pai, aí eu mandei uns outros vídeos que eu tinha, aí ele, pai, meu, que incrível, cara. E isso era 3 horas da manhã, ele falando comigo, eu, que incrível, cara, lá, o cara tocou com o Fernandinho, com todo mundo, o cara conversando comigo, né, música, né. E eu, que incrível, trocando ideia com o cara, ele, cara, 3 horas da manhã, ele falando. Ele,
pessoal do Instagram, eu quero saber qual é o teu Instagram. Eu não tinha Instagram na época. Eu falei, cara, eu não tenho, eu tinha Facebook na época, só Facebook. E ele falou, meu, aí o pessoal me achou no Facebook, começou a me seguir no Facebook, conversar, mandar mensagem, um monte de gente, começar a compartilhar meus vídeos em fórum de bateria, tudo. E aí eu criei o dito Instagram e o Instagram começou a subir, um monte de gente ia me chamando, mas que incrível, que show, continua, não sei o quê. E ele, às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nós conversando com o cara ali. E o cara, meu pai, eu senti de Deus, meu. Só Deus sabe o quanto eu batalhei, cara, pra comprar. Mas, meu, me manda o endereço que eu vou mandar a minha bateria pra ti. O cara nem sabia se eu tinha bateria minha ou não, nem sabia só eu contei da minha história, depois que ele me perguntou. E eu falava, tava na igreja. Aí ele nem perguntou se eu tinha bateria, se a igreja tinha bateria ou não. Falei, cara, eu senti de Deus, cara. E ele batalhou pra ter a bateria dele, comprar pra ter na casa dele, pra ele estudar na época, pra ele poder fazer, pra depois ele começar a ser reconhecido pelos outros e começar a tocar com os outros músicos, né? E aí tinha aquela bateria, que era a primeira bateria dele, de coração, de paixão que ele tinha. E, meu, me manda o endereço. E eu, meu, tá brincando, não, manda o endereço pra eu te mandar a bateria. Aí, mandei ele o endereço e sem acreditar, né? Tá, dormi, no outro dia acordei. O outro cara me chamando, meu, aqui o Samuco me passou teu contato. Tô falando com um cara que é do Raiz Coral, tô falando com um cara não sei o que, um cara do Coral Kemuel. Os caras, meu, nós vamos mandar mais uma coisa junto com a bateria, vamos mandar mais umas pegas, mandar mais umas baquetas. E eu, pai, meu, essa semana eu vou fazer uma reunião com os outros bateristas que dá volta pra ver todo mundo pra aproveitar o mesmo prédio e mandar tudo que der. E eu, sem acreditar, né? E eu, né? E foi lindo. E aí ali eu fui indo conhecendo o pessoal ali só pelo online e seguindo, tocando bateria. A bateria chegou, eu até tirei foto, é a bateria que eu tenho até hoje. E eu toco, eu tenho na minha casa lá. E o cara me deu e isso aí foi 2016, 2017. E aí eu fui readaptando toda a minha vida, mudando tudo. E virei o batera cadeirante. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas que tinham mobilidades acabaram me procurando. Falaram assim, eu tenho meu filho que o sonho dele era tocar bateria, mas ele é cadeirante. Como que tu faz? E até hoje, as pessoas vêm e perguntam a minha história. E aí eu falo, eu tenho vários contatos, eu já comentei, eu contei a minha história, contei tudo que aconteceu comigo. E eles falaram, mas tu tá na igreja ainda, cara? Eu tô, Só que só por Deus, porque pela minha vontade eu não estaria mais. Pela minha vontade tinha desistido. É ele que me dá o combustível. Porque pelo meu eu, pelo meu coração, eu tinha largado. Tinha desistido. Muito fraco. Se não é ele, eu não estaria na igreja. E o cara tinha saído da igreja, tinha dado vários problemas na vida dele. E aí ele falou, cara, eu vou no culto hoje. Foi no culto, e aí depois ele mostrou foto. Até hoje ele manda foto dele no culto, servindo, tocando, voltou para a igreja e tudo. E aí acabou viralizando, e aí acabaram criando, e outras pessoas começaram a tocar e se espelhar nesse estilo. Eu não sei se tinha alguém antes de 2016 que já tocava assim. Aconteceu que aí eu comecei a dar entrevista para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, revista, fórum, sei que outro. Aí começou a vir o pessoal para Guaíba, falava, eu tô em Guaíba, eu quero te conhecer. Aí toquei com Tom Carter, Soares, toquei com várias pessoas que eu conhecia de longe. Aí um dia, oi, tudo bem? Na segunda manhã, na correria lá, trabalhando. E aqui, meu nome é fulano de tal, sou produtor aqui da Globo, sou um livro. E eu, dormi aqui. Passaram meu contato, pegaram o DDD de alguém e estão mandando os trotes, né? Mas entrando em contato contigo, precisamos pegar tuas medidas, alturas, sei que o outro está interessado em aparecer no clipe, não sei o que. Eu, deixa de zoação. Deixei o número. Aí, daqui a pouco me ligaram, um cara falou, é sério, atende a mulher. Eu, como assim é sério? É sério, uma gravação. Aí eu entrei no WhatsApp, voltei a falar com a pessoa, aqui é uma gravação, vou participar. Se for na segunda-feira, eu preciso, não sei como é que está disponível a agenda para sexta-feira, está disponível ou não. E eu, para onde? Não, São Paulo, preciso que tu venha para São Paulo. A gravação vai ser aqui, a locação está aqui. Preciso que tu me passe o que tu precisa. Aí eu falei para ela, hoje eu consigo na cadeia de roda, não. Eu preciso sempre de alguém me ajudando, subir degrau, alguma coisa ou outra. Não tenho independência de subir um degrau sozinho na cadeia de roda.
Não, pai, tu vai participar de uma gravação que é Som Livre, é a produtora de áudio da Globo, que é da Aline Barros e Tom. Eles vão fazer um dueto com o Carter e Aline Barros e tu vai participar da gravação com eles. E esse louvor, que é Pai Presente, tem tudo a ver com a tua história, que o Tom te conhece, o Tom já tinha tocado comigo, né? E ele falou que esse que ele queria tu tocando bateria. Então eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que te trazer pra cá. Deu, beleza, então vamos. Marquei o horário, era às 9 horas da manhã, eu pegava o voo, cheguei lá às 11 horas, tava almoçando lá com a Lili Barros, o marido dela, que é o jogador de futebol, o produtor lá da Sony Music, que é o produtor dela, e conversando ali com o Tom Carter, o pessoal tudo, aí chegando o pessoal na gravação, e aí chegou um outro músico que toca guitarra, que ele não tem os braços, ele nasceu sem os braços, ele toca só com os pés, que é o Júnior Bastos. E aí ele era o guitarrista da banda, eu era o baterista da banda. Eu falei, vai, a gente se completa, eu não consigo usar as pernas, tu usa as pernas. Eu falei, vai, meu, o Tom montou um belo time. E assim foi indo. Por que aconteceu? Todo mundo falava pra ele que era guitarrista, não tinha como tocar, porque não tinha os braços. Todo mundo falava pra mim que era baterista e não tinha como tocar porque não tinha as pernas. E ele conhecia, ele pegou e fez. Aí até o fica até hoje, for procurar o louvor depois, é Pai Presente. Aí acabei conhecendo eles lá, e aí acabou viralizando mais as coisas, acabei dando entrevista em outro lugar, viajando para outro lugar, pregando, dando testemunho, tocando, e assim foi indo. E foi se passando. E só que tudo isso, na verdade eu nunca almejei, também nem almejo, não é nem o que eu quero, eu sempre falei, é tudo para a glória de Deus, a glória é para Ele, a honra é para Ele. Eu só consigo porque Ele me dá força. Senão Ele não for forças, eu não tenho como. E foi anos, vamos passando agora, o Laguna que está aqui é testemunho, nós tivemos esse ano, no Rio de Janeiro, em Copacabana, gravando um clipe Banco do Brasil, uma propaganda, que aí eu não sei se vai sair ou não, porque é demorado lá os negócios, mas tive tudo pago também, os caras falavam, o que tu precisa que tu vir pra cá. Só que agora, como eu já sabia que não era mais pegadinha, eu levei a sério, né? Glória a Deus. Só que na verdade eu entrei em contato com ele lá pelo WhatsApp da igreja e ele achou que era um golpe. E ele achou, pá, cara, até não ia te mandar, tu que sabe se quer responder ou não. Aí eu olhei ali, não, cara, vou responder tudo. Eu acho que aí depois eu respondi e falaram, tinha tentado entrar em contato no TikTok, no Instagram, as coisas, eu não tinha respondido. Porque foi no final de semana, que eles tentaram entrar em contato comigo. Só que, tipo assim, eu vou preparar a palavra, o celular offline, só me pega depois que eu sair da palavra no domingo. E aí fiquei com o celular offline, e aí, na verdade, aquele dia eu fui botar meu celular online quando ele esteve lá na loja. Tipo, era na segunda, 1h da tarde. E aí eu falei, tá, vou abrir, disse que entrar em contato contigo não conseguiu. Aí eu abri e tinha mensagem dela, e-mail, em tudo quanto é lugar. Aí fui pra Copacabana, tudo. E tudo sempre para honra e glória do Senhor. Contei, preguei o evangelho lá para todo mundo. Glória a Deus. Falei da minha vida, aquilo, uma sementinha. Aí só tem esse trabalho de botar a semente. É Deus que vai dar o crescimento. Outro vai regar e Deus dá o crescimento. E tem sido isso, bater a cadeirante. Mas como eu não gosto de falar muito de mim, eu não gosto de se experimentar, porque eu sou um cara fraco como vocês, eu erro como vocês, eu pego como vocês, eu falho com pessoas como vocês, porque eu também sou carne e sangue. E eu tenho defeito, eu não sou o super-homem. Tem outro personagem da Bíblia, abra comigo, 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Porque daqui a pouco tu vai pensar assim, Rafael, realmente se fosse comigo também, eu não sei se eu aguentaria, não sei se eu conseguiria ficar na cadeira de rodas. Mas eu não quero que tu pense que estaria numa cadeira de rodas, que fosse isso contigo ou não da família. Porque cada um tem essa cruz. Se essa cruz Deus me deu para carregar, tem 4 rodas aqui, a minha está um pouco mais fácil que de vocês. A minha eu não preciso arrastar que nem de vocês, tem rodinha ainda. Aleluia, Jesus. É porque Ele está me dando força para suportar.
Daqui a pouco, se eu pegar a tua cruz, tem um outro peso para ti. Então, se ele sabia que podia suportar essa cruz, amém. Isso. Ah, mas tu perdeu teu pai. A gente só perde quando não sabe onde está. Como eu sei onde ele está, que é num lugar que não tem choro, não tem aflição, não tem dor, eu não perdi meu pai. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul quem eu possa mostrar de bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxe a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba, família de Saul. Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo da casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão e disse Davi: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Davi, não tenha medo. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonas, seu pai. Vou lhes dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Amém? Acho que só até aqui eu consigo já prolongar bastante. Mefibosete, quem era Mefibosete? Filho de Jonas, neto de Saul. Quem é cristão já sabe quem é Saul. Alguns aqui, de repente, não se lembram, vou refrescar a memória. Davi e Jonas, filho de Saul, eles tinham uma aliança entre eles. Eles eram amigos mesmo, de fazer uma aliança e falar assim: ó, eu vou cuidar da tua família se tu falecer. Porque eles viviam batalhando em guerras com o exército de Israel e nunca sabia se um dia um deles poderia voltar ou não. Então, através dessa aliança, Davi, ele do nada quis recompensar se restava alguém na linhagem de Saul. Então nós temos Mefibosete, que ele nasceu perfeito. Por que ele ficou aleijado? Porque em um dia, quando o avô dele faleceu, o pai dele faleceu, a ama de leite dele, quem cuidava dele, como ele era neto, fazia parte da hierarquia da monarquia, ficou com medo de que matassem ele, porque se ele crescesse poderia tentar reivindicar o trono. Ao correr, fugir, ela acabou derrubando ele. Não foi por querer, não foi maldade dela, que ele ficou aleijado dos 2 pés. Uma criança que nasce perfeita, só que num dia cotidiano da vida dela, ela perde o seu avô, o pai e o lugar que era a herança dele, e acaba ficando paraplégico e acaba indo parar em Lodebar. Nascido em um dia, perde pai, avô e a posição, a hierarquia dele. Às vezes basta um dia para mudar a nossa vida de cabeça para baixo. Lembra naquela minha quinta-feira, que lá foi o dia da minha família e da minha vida, uma quinta-feira de agosto. Parecia um dia normal, cotidiano, que a gente corre para pagar boleto, isso, aquilo, outro, chega normal para tomar banho, no outro dia está inteiro para ir trabalhar e voltar. Mudou tudo, desabou. Mas isso aconteceu com um recém-nascido que não podia nem se defender. Lodebar. Aqui fala que ele foi para... ele está em Lodebar. No capítulo 4 fala assim: Ziba respondeu: em Lodebar,
casa de Maquir, filho de Amiael. Lodebar, se for pregar, outros pastores pregar, fala sobre o que é Lodebar e o que ele significa. Lodebar seria o pior lugar que existe para a pessoa ir. É ou não é? É verdade. Para quem já ouviu várias pregações, já ouviu vários tipos de contextos dizendo que Lodebar era o pior lugar para ir. Tem que fugir de Lodebar. Só que Lodebar não foi um castigo para Mefibosete. Lodebar não foi um castigo para ele. Foi uma proteção por recém-nascido. Glória a Deus. Lodebar foi um esconderijo de Deus para ele. Por que Mefibosete, mesmo aleijado, não morreu? Lodebar estava sendo duro, porque era uma terra ruim mesmo. Só que ao mesmo tempo era esconderijo para ele, era um lugar de preservação para ele e proteção divina de Deus. Caso alguém quisesse tentar com a vida dele. Então, em vez de Mefibosete ter nascido naquele lugar e ele saberia de onde ele tinha que estar, qual a posição que ele estava, ele não estava tentando fazer mais nada. Ele poderia estar resmungando, reclamando, brigando, sendo carrancudo, pela condição que ele estava e no lugar que ele estava. Mas quem sabe, se ele não quis sair daquele lugar e estava entendendo que era a soberania de Deus em todas as coisas. Glória a Deus. Mas questionamentos há. Assim como eu tive questionamento. Deus, por que aconteceu isso? Isso é injusto. Parece injusto quando é conosco. Eu não merecia isso. Imagina o Mefibosete sabendo que a herança dele era um palácio. Está aqui. Uma terra que não dá fruto. Comendo o resto, ou o que dá. Mas ele podia muito bem estar dizendo: obrigado, Deus, por o Senhor ter me guardado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o dia de amanhã. Então, Lodebar, para ele, não foi um lugar ruim. Eu não sei, daqui a pouco tu entende que tu está em Lodebar. Entende que está numa terra seca, está passando uma tribulação, em algo que está assim, está horrível, eu quero sair daqui. Só que talvez é ali que Deus quer te tratar. Glória a Deus. Se Jesus, que era o próprio Deus em carne, ficou 40 dias no deserto sendo tentado, e quando ele sobe no topo, é para o diabo oferecer para ele algo que nem o diabo tinha. Se for pegar em Mateus 4 ali, quando fala da tentação de Jesus, fala sobre ele estar ali, no deserto sendo tentado. Só que quando ele sobe num lugar alto, no topo, o diabo vem e oferece algo para ele. Ele disse: não, não é isso. Quem sabe no deserto a gente está ainda, ou talvez na terra de Lodebar, porque Deus ainda quer tratar algo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O povo do Egito, por 40 anos, por quê? Trajeto, em torno de semanas eles tinham chegado. É verdade. Era porque Deus queria tirar o Egito de dentro deles. Aleluia. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. É verdade. Então nós temos que entender o porquê, talvez, do Lodebar na nossa vida. Por que o deserto? E entender a soberania de Deus. Assim tudo. Glória a Deus. A gente não pode culpar o lugar também. Ah, Senhor, pai, eu nasci na família errada. Eu moro no bairro errado que não me dá privilégios. Eu trabalho no emprego errado. Mas não é o lugar que define quem a gente é. Glória a Deus. Não é o emprego que define quem a gente é.
Não é as circunstâncias que definem quem a gente é. É a nossa identidade com Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Então não interessa se tu nasceu no pior ou tu mora no pior lugar de Guaíba. Se tem o pior emprego que tu acha que tem na tua vida. Ou se tiver as piores oportunidades na tua vida. Nada disso define a tua vida. Que vai depender da tua identidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, dá para nós entender que nesses pequenos aqui, que Mefibosete estava escondido. Então, se nós pararmos de pensar, porque aqui a gente já sabe que ele vai estar na mesa do rei. Mefibosete não sabia. Então, para ele, era um esconderijo, era um lugar de proteção divina. Deus estava protegendo ele num certo tempo para depois honrar ele na mesa do rei. Glória a Deus. Através de um pacto do pai dele. De uma aliança. Lodebar não era lindo, mas era temporário na vida dele. Era um processo, mas não era o destino final de Mefibosete. Assim como Davi fez aliança com Jonatas, Jesus fez uma aliança com o próprio Deus na cruz por nós. Aleluia. Lembra onde Mefibosete estava? Ele não sabia que ele ia estar na mesa do rei. Talvez a gente nem sabia da aliança do pai dele com Davi. Mas nós hoje aqui em 2025 sabemos da obra da cruz. Que Jesus está voltando. E sabemos da aliança dele com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Já tem um lugar preparado na mesa. Isso. E esse é o Rei dos Reis. Davi disse: ainda alguém que eu possa mostrar bondade? Jesus diz hoje para nós: ainda alguém que queira o meu amor? Glória a Deus. A cruz nos tira de Lodebar e nos leva para a mesa do Rei dos Reis. Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 ao 7. Quem puder ler rapidinho, já vou estar finalizando. Apocalipse capítulo 21. Última página da Bíblia, tá? Basicamente. Glória a Deus. 4 ao 7. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreve isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Eu não conheço a vida de todo mundo. Eu não sei se teu pai e tua mãe te abandonaram. Teu pai e tua mãe encarnaram. Mas existe um Deus acima de todos. Que tu pode, com a nova identidade com ele, chamar de Abba Pai. Meu Glória a Pai. Deus, aleluia. E se tu é filho dele, tu é co-herdeiro de Jesus. Glória a Deus. E há um lugar na mesa do rei. Ainda há tempo, enquanto ele não voltou. Ainda há tempo.
Aleluia, Deus. É sentir a dor, a aflição. Porque se nós formos pegar, talvez a irmã possa me corrigir, talvez se ela creia nisso, mas creio eu que pelo pouco que eu ouço ela falar aqui da Bíblia, eu acho que não. Mas se for pegar o evangelho da prosperidade, Paulo estaria fora. A maioria dos seus discípulos e apóstolos ali, Pedro estaria fora. O próprio Jesus. Porque infelizmente as pessoas acham que a pessoa é abençoada quando ela tem um carrão. Não, chega de carrão na igreja. Aquele cara é abençoado, vou ficar com ele. E não sabe que muitas vezes quem é mais abençoado é aquela irmãzinha, aquele irmãozinho bem de ônibus ou de a pé às vezes. Aquela pessoa é mais abençoada às vezes do que aquela pessoa que tem luxo. É errado? Não é errado. Eu trabalho para dar o melhor para minha família. Eu trabalho para dar o melhor para aquelas pessoas que pedem ajuda. Graças a Deus eu consigo ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Se Deus te abençoa financeiramente, seja generoso. Amém. Mas não é sobre isso, porque isso é terreno. Então, sentir a dor, a aflição, a angústia, o problema não é sentir isso. O problema é ser guiado por esse tipo de coisa, pelo que a gente sente. O discípulo verdadeiro não faz aquilo que sente. Sinceramente, eu até peço perdão para os irmãos porque eu cheguei atrasado. Eu cheguei na correria por causa da loja, na correria trabalhando, em dezembro. Eu não queria estar aqui. Eu gostaria de estar em casa, na minha cama, olhando o Netflix, tomando chimarrãozinho, com o meu filho ali perto, com a minha esposa perto. Para mim é uma das melhores horas para mim. Assim como eu não gostaria de ontem estar lá na minha igreja, ó, fazendo uma coisa ou outra, estar lá no ciclo de oração, estar lá num culto. Mas um discípulo verdadeiro não se controla. É Cristo que controla. O discípulo verdadeiro não faz o que sente, não faz o que gosta. Porque nós saímos da escravidão do mundo. E assim como Paulo fala, agora eu já sou escravo de Cristo. Aleluia. Então seremos escravos do Senhor Jesus. A gente faz o que Cristo manda. Seguir o coração é ir para o buraco do precipício. Se eu seguisse meu coração de desistir, talvez Deus sempre usa outras pessoas, mas não teria um batera cadeirante aqui em Goiânia. Poderia haver em outro lugar. Glória a Deus. Deus, quando ele tem que fazer a obra dele, ele não depende de nós. É Ele verdade. te dá a chance de tu poder ser cooperador na obra dele. Agora, se tu não quer, tchau, vem outro e ele usa outro. Glória a Deus. Aleluia. Davi enviou uma carruagem para buscar Mefibosete. Jesus te enviou uma cruz. Ele não te prometeu te livrar de todas as aflições aqui. Se ele te livrar, amém. Nós não devemos buscar um Senhor que vai me dar o carro. Não devemos buscar um Senhor que vai me dar um novo emprego, que vai me dar um relacionamento que eu estou procurando, ou uma outra estabilidade que eu estou precisando, um anseio da minha vida. Porque senão eu só estou procurando aquilo que eu quero que Ele pode me dar. Pode vir aqui comigo? Segura para mim. Eu estou com sede. Me dá? Só quero isso. Entendeu? O que está fazendo aqui? Viu? É engraçado, né? Mas imagina com o Senhor Jesus. É verdade. Eu Deus. só quero a bênção, mas eu não quero Ele.
Eu quero usar ele como meio para alcançar a minha bênção. Glória a Deus. Aleluia. Isso não é o evangelho que eu li de Gênesis Apocalipse. É verdade, Senhor. O evangelho não é fácil. Que nem aquele meme que eu falo. Falaram pra você que seria fácil, seria um mar de rosa. Mentira, viu? Enganaram vocês. É verdade, Senhor. É luta atrás de luta. Mas com a vitória garantida aí por isso. Glória a Deus. Aleluia. Recapitulando, eu só quero deixar com que vocês, não sei a vida de todo mundo. Não sei como chegou hoje. Não sei se talvez se um dia a tua vida mudou assim. Um dia assim em transtorno. E desde lá tem aquilo ali na tua vida. Tem te visto em Lodebar, no deserto, na aflição. Mas tu vai ficar reclamando do lugar que tu está hoje? Ou tu vai ressignificar isso com Jesus Cristo? Glória a Deus. E esperando o chamado dele para a mesa do rei. Amém, Senhor. Isso aqui é passageiro. Eu já falei, olha, se eu morrer, não vou ficar triste, que eu vou estar melhor com vocês. Eu vou estar bem melhor com vocês. Que para mim, morrer é glória. Aleluia. Para mim, morrer é glória. Minha esposa não gosta. Para de falar isso aí. Não, você tem que estar preparado. Eu falo, tem que estar preparado. Eu não sei quando eu vou, Deus que sabe. E se eu for, ó. Eu não preciso de ar-condicionado, não vou precisar passar dor, não preciso de farmácia nenhuma. Vou estar bem mesmo. Mas enquanto eu estou aqui, dó. Se dó, essa cruz. Tem dias que eu digo, Deus, por que ainda eu estou aqui? Se dói essa cruz. Mas aí eu olho para Jesus e falo, basta minha dor na cruz, não é nada comparado a tudo. É verdade, Senhor. Se eu acho que foi injusto o que aconteceu comigo, só porque eu era cristão, não era para acontecer. Porque infelizmente a gente acha que é cristão, a gente vira o super-homem e somos inabaláveis. E nada vai acontecer com nós, nenhuma dor, nenhuma aflição. Infelizmente, se for pegar os mártires na Bíblia que mostra, e no primeiro século da igreja, nenhum deles teve uma morte tranquila. Foram tocados fogo, cortado ao meio, crucificado, apedrejado. Então essa minha dor, talvez essa tua dor tu vai ver, não é nada. Talvez é aquela vara frase, tu tá vendo o copo meio cheio, meio vazio. Tá vendo meio vazio. Cara, se tu tá com Cristo, cara, tu tem que chegar meio cheio, cara. Glória a Deus. Porque Ele é o único que vai encher esse buraco da tua vida. Ele é o único que vai encher essa tua aflição. Ele é o único que pode encher esse teu sofrimento. Aleluia, Jesus. Se tá doendo, fecha a porta do teu quarto. Tem o Abba Pai, teu Pai. Clama. Fala, Deus, dói isso. Se puder, me cura dessa aflição, dessa dor, do que eu estou passando, me tira desse lugar. Mas, Senhor, se não der, só me dá força. Glória a Deus. Que eu sei que contigo eu posso todas as coisas. Que o Senhor me fortalece. E somente a graça dele nos basta. Amém, Jesus. Lodebar, deserto, aflições, é temporário. A mesa do rei é eterna. Glória a Deus. O amor de Deus é definitivo. Amém, Jesus. E a cruz é a aliança, o pacto que fez com o nosso Pai, Aleluia, Jesus. nosso Pai Celestial. O Deus que morre por mim me deu força para continuar. E eu tenho certeza que Ele pode te dar força também. Quem quiser se colocar de pé, feche seus olhos.
Aleluia, Deus.